E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Petino Matheus Carvalho e essa é mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Agora que já vimos circuitos de primeira ordem, estamos prontos para encarar circuitos de segunda ordem. E o que seria essa segunda ordem? Seriam circuitos que possuíssem mais de um capacitor ou indutor que não pudessem ser associados. Então nós podemos ter circuito de segunda ordem com dois capacitores, com dois indutores, com um capacitor e um indutor. A diferença agora é que nossas EDOs não serão mais de primeira ordem, sim de segunda ordem, tal qual diz o nome do tipo de circuito. Porém, para facilitar a nossa análise, eu vou mostrar para vocês um método de análise que a gente pode fazer, que a gente vai fugir dessas EDOs de segunda ordem e não ter que se deparar com problemas com as constantes das derivadas, que é um Q a mais que temos que tomar cuidado na hora de resolver circuito de segunda ordem. Vamos fazer tudo aqui por Laplace e vocês vão ver como é muito mais fácil do que resolvendo pela EDO de segunda ordem. Um detalhe importante que a gente pode observar é que, nas montagens dos circuitos, nós podemos encontrar relações entre parâmetros do capacitor e parâmetros do indutor, ou entre os dois capacitores, ou entre dois indutores, enfim. Quando eles estão em série, é importante notar que a corrente do capacitor, neste caso aqui, vai ser igual à corrente no indutor. Então, a gente vai utilizar equações do tipo como IC igual a IL. Se estiverem em paralelo, obviamente, a tensão no indutor vai ser igual à tensão no capacitor. Então, a gente vai ter que VC é igual a VL. Isso também vai ser uma das nossas equações. Mas também podem acontecer em montagens em que eles não tenham mesma tensão ou mesma corrente. Então, o que a gente pode fazer é escrever o nó em comum entre eles ou, se preferir, fazer uma malha aqui ou outra malha aqui. E a relação entre esses dois componentes vai aparecer naturalmente. Na hora de analisar as duas malhas, vamos ter as duas equações, por exemplo. Lembrando que a corrente dessa malha aqui seria a corrente IC e aqui seria a corrente IL. Então, vai aparecer aqui dois conjuntos de equação que na hora que a gente analisar vai aparecer IC e IL, e na hora que a gente analisar esse aqui vai aparecer IL e IC também, e vai dar para a gente resolver tranquilo. Bem, antes da gente partir para os exercícios, vou só relembrar para vocês algumas coisinhas que a gente tem que lembrar na hora de resolver utilizando Laplace. Se tivermos uma constante, a transformada de Laplace dessa constante vai ser a própria constante dividido por S. Se tivermos uma exponencial de menos AT, por exemplo, a transformada disso aqui vai ser 1 sobre S mais A. Se a gente tiver a transformada do seno de ômega-t, a gente vai ter ômega sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. E se a gente tiver a transformada de cosseno de ômega-t, a gente vai ter S ao quadrado sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Essas são as quatro transformadas mais importantes que a gente vai ter para resolver os nossos circuitos. São as coisas que mais aparecem para a gente. E uma outra coisinha que a gente também tem que lembrar é em relação a frações parciais. Só lembrar como resolver as frações parciais. Então vamos supor que a gente tem um polinômio de x aqui. E esse polinômio seja 2x mais 10 dividido por x ao quadrado mais 3x mais 2. Bem, para a gente realizar as frações parciais, a gente tem que colocar os nossos polinômios na sua forma mais reduzida possível. E a forma mais reduzida possível para isso aqui seria 2x mais 10 dividido por as duas raízes desse polinômio, que seria x mais 1 e x mais 2. E agora, em cima desse polinômio, a gente pode aplicar as frações parciais, que seriam o quê? A gente escrever esse polinômio em frações menores, então, coisas do tipo a sobre x mais 1 mais b sobre x mais 2. E como a gente faz para encontrar esses coeficientes? Para a gente encontrar o coeficiente a, basta que a gente pegue o polinômio x, multiplique por x mais 1 e aplique x no ponto onde isso aqui seria zero. Em suma, é a gente pegar esse cara aqui e aplicar x igual a menos 1, que seria o cara que transformaria esse denominador aqui em zero. Então, aplicando x igual a menos 1 aqui, a gente teria menos 2 mais 10 daria
8 em cima. Menos 1 mais 2 teria 1. Então, A para a gente seria 8. Para a gente encontrar o valor de B, basta a gente fazer o contrário. Ao invés da gente pegar 100 o x mais 1, a gente pega 100 o x mais 2. Vamos pegar isso aqui e aplicar quando o x for igual a menos 2, o que tornaria isso aqui igual a zero. A raiz desse cara aqui. Aplicando menos 2 aqui, ficaria menos 4 mais 10, em cima daria 6, dividido por menos 1. Então, B seria menos 6 e A seria 8. Então, a gente tem aqui que o nosso polinômio P de x, aplicado às frações parciais, é 8 sobre x mais 1, menos 6 sobre x mais 2. Só que a gente vai precisar das frações parciais para poder fazer a nossa transformada inversa um pouco mais fácil. Porque, se vocês notarem, esse cara aqui se assemelha muito com essa transformada aqui. Então, isso aqui poderia ser um exponencial de menos t, isso aqui poderia ser um exponencial de menos 2t. Então, coisas desse tipo que a gente tem que lembrar. As 4 transformadas de Laplace, da constante, da exponencial e das funções senoidais, e as frações parciais, que basta a gente separar em 2 ou mais frações, claro, cada um com seu polinômio da forma mais simples possível, e depois encontrar qual o valor de cada constante dessa forma que eu acabei de mostrar. Então, beleza. No próximo vídeo a gente já vai começar a resolver questão para vocês verem como fica muito fácil resolver por Laplace. Espero vocês na próxima. Um abraço e até mais.